Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Boletim Legislativo. Hoje é segunda-feira, início de semana, e nada melhor que começar a rotina bem informado. Então é só continuar com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre distrofia muscular, que é uma doença séria e que enfrenta vários desafios, um deles a desinformação. Vamos falar sobre os sintomas e como conseguir tratamento, e tem muito mais no jornal de hoje, viu? E para começar o jornal, a gente fala da cerimônia solene realizada aqui na Câmara, que concedeu o título de cidadão joseense ao empresário Khalid Mohamed El Mazoul. A honraria foi proposta pelo vereador Rafael Pascucci, como forma de reconhecer os trabalhos de Mohamed, que contribuíram com a economia de São José e com a geração de emprego e renda na cidade. Lar é onde criamos raízes. Essa frase pode ser muito bem aplicada a Khaled Mohamed El Mazoul, empresário libanês que recebeu o título de cidadão joseense pela Câmara Municipal de São José dos Campos. A honraria foi concedida pelo vereador Rafael Pascucci, que esteve presente na cerimônia. Eu tive o prazer de conhecer não só ele, sua família, a sua história, o quanto ele faz por nossa cidade, pelas pessoas da nossa cidade também, quantos empregos gera, quantos arquitetos não estão hoje numa situação melhor, porque o seu Khaled, com as suas ideias inovadoras, levaram eles para as melhores escolas do país, e hoje eles podem trabalhar na arquitetura, no design, no Brasil inteiro, e tendo São José como esse berço da arquitetura. Os parlamentares Zé Luiz, que representou o prefeito da cidade, Anderson Farias, além de Amélia Naomi, Dulce Rita, Júnior da Farmácia e Renato Santiago, também compareceram ao evento, junto de demais autoridades do município. A cerimônia foi marcada por depoimentos de amigos e familiares de Khaled e apresentações musicais. Parabenizar ao nosso irmão Khalid El Mazoul, empresário, para também pelo título merecidíssimo, a qual muito orgulha a nossa comunidade, e pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Parabenizo a todos, principalmente também ao vereador Rafael, pela valorosa proposta em reconhecer pessoas que fazem toda a diferença na sociedade. Khaled Mohamed El Mazoul veio para o Brasil bem jovem, em 1987, quando tinha apenas 20 anos de idade, e escolheu São José para chamar de seu lar. Empresário, fundador da rede de movelaria Mobilitop, contribuiu e contribui para a economia da cidade e geração de empregos. O Khaled, além de ser uma pessoa que os funcionários, a gente deu para ver com a casa lotada, né, de funcionários, de amigos, de empresários, bem relacionado, uma pessoa que participa da vida da comunidade joseense, ele também tem esse trabalho diferenciado, que é exportar, né, preparar os talentos joseenses e exportar para o mundo. E Khaled conversou com nossa equipe após a cerimônia, orgulhoso por agora ser oficialmente um cidadão. A felicidade enorme. Sou, com todo orgulho, sou cidadão joseense. Eu veio do Líbano, para São José dos Campos, fui bem recolhido, sou como empresário. Mas a felicidade é enorme para ter esse título junto com os meus amigos. Eu agradeço São José dos Campos, agradeço Rafael Pascucci, agradeço a todos os vereadores dessa cidade, dessa casa. Muito obrigado. E a FLIM, a Festa Litero-Musical aqui de São José, reuniu milhares de pessoas em 3 dias de eventos. Foram mesas de debate, saraus, palestras, rodas de conversas, músicas e inúmeras outras atividades. Ações que encantaram e emocionaram muita gente. E falando em emoção, o tema da festa este ano foi o amor, sentimento base para praticamente todo tipo de arte. Confira. O final de semana foi de muita agitação em São José. Música, recreação, oficinas e muita literatura movimentaram a 9ª edição da FLIM no Parque Vicentina Aranha. O tempo ajudou e o público compareceu em peso no evento que já é tradição na cidade.
seja no campo da literatura, seja no campo da transformação, do ativismo, da prática de relação cotidiana, que é essa multiplicidade do amor que hoje a FLIM traz de forma muito brilhante, com grandes nomes, com grandes pessoas, mulheres, homens, brancos, negros, né? E essa riqueza toda a gente consegue enxergar aqui e é de um valor enorme, né? E de um prazer imenso. Esse ano, o tema da festa litero-musical foi, além disso, o amor como prática, que apresentou a potência do amor em todas as suas formas, como prática cotidiana, ação engajadora e afeto pelo que nos cerca. Tema que agradou quem esteve por lá. A ideia era falar do amor em todas as suas vertentes e utilizando várias linguagens artísticas. Então, por isso que o parque ficou vivo, né? Mais vivo ainda, com música, dança, literatura, as feiras, exposição, intervenções artísticas, a área de gastronomia, uma área de relax, né? A pessoa andou muito, cansou, vai lá, relaxa um pouquinho. Então essa foi a intenção da FLIM, mostrar que através da literatura, através da arte, as pessoas podem transformar o seu humor, transformar o seu pensamento, encontrar caminhos, né? Porque geralmente a cultura desperta. Vários convidados passaram pelas mesas literárias, partilhando diferentes perspectivas do amor. Oportunidade também para escritores da cidade mostrarem seus trabalhos. Comecei a trabalhar com a literatura a partir de 2020, quando eu fiz minhas primeiras publicações das minhas poesias engavetadas há mais de 35 anos e depois eu não parei mais. Estou esperando muitas pessoas, principalmente para conhecer o meu trabalho, de aparecer aqui para conhecer as meus últimos lançamentos. Então, a expectativa pelo montante de eventos que está acontecendo é que passem muitas pessoas por aqui onde eu estou hoje, para conhecer não só o meu trabalho, como dos outros colegas também. E apesar do cansaço, a organização do evento comemora essa edição da FLIM. Uma correria boa, né? Uma correria boa. A gente planejou esse evento para que ele tivesse realmente esse movimento todo, essa alegria. A FLIM foi uma grande festa, o público compareceu, o tempo ajudou, né? Tivemos aí no primeiro dia, foi muito frio, mas mesmo assim o público compareceu. E os sábado e domingo de muito sol, de muito calor e de muita alegria. E a 9ª edição da FLIM contou também com a Alameda dos Poemas, cheia de caixas de som espalhadas e muita gente descansando ao som de poesia. Olha só que legal! A sensação é maravilhosa, a gente sente a poesia, a linguagem ela vem de várias formas, então quando a natureza é conectada, ela só inspira mais ainda, né? Então dá mais sentido à poesia, aos poemas, então é maravilhoso. A criançada se divertiu muito com as oficinas e atividades lúdicas, mas o Vicente só queria saber dos livros. A mãe conta que a leitura está presente na vida dele desde a gravidez. Desde a barriga. A gente faz leitura, né? A gente prioriza muito isso em casa, ele gosta sempre, desde muito novinho. A gente trouxe esse universo mesmo da literatura para ele. Qual a sua história preferida? 3 porquinhos. E como que é a história dos 3 porquinhos? Eu não sei. Não, sabe. olha só. E o que tem na história dos 3 porquinhos? Tem um lobo? Tem. E o que o lobo faz? Assoprar a casa deles. E aí, o que acontece com os porquinhos? Ele vai para casa de outro amigo dele, correndo. E você gosta muito que sua mãe lê para você? Sim. E ele arriscou até num trava-língua pra gente. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu tanto é mesmo que o Tatu tá. E todas as atividades da FLIM exalaram amor. E nada mais justo do que terminar essa reportagem no espaço do amor próprio, porque eu mereço ter um cuidado só para mim. Muito bonita a festa desse ano, que possamos ter ainda mais ações voltadas para a cultura aqui na nossa cidade. E mudando um pouquinho de assunto, que tal falar de emprego agora aqui no Boletim? Então vamos para a hora boa do jornal, hora da nossa agenda de serviços para acompanharmos as vagas disponíveis no PAT de São José. Para quem está em busca de uma oportunidade, fica de olho.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, ajudante de açougueiro, ajudante dedetizador, almoxarife expedidor, assessor de vendas, assistente de vendas, atendente balconista, auxiliar de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de embalagem, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de qualidade, auxiliar serralheiro, auxiliar em saúde bucal, auxiliar mecânico de refrigeração, balconista de padaria, caldeireiro, camareira, caseiro, chapista de lanchonete, confeiteiro, conferente de produção, copeiro, costureira, cozinheiro geral, eletricista automotivo, empregada doméstica, encanador, farmacêutico, fiscal de prevenção de perdas, garçom, garçonete, instalador de ACM, jardineiro, líder de embalagem, líder de rampa, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de equipamentos elétricos, operador de rampa, operador de rolo, operador de telemarketing, passadeira de lavanderia doméstica, pintor, pintor automotivo, promotor de vendas, repositor, repositor FLV, serralheiro, soldador, técnico em eletromecânica, técnico em engenharia clínica, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente fala sobre os direitos dos consumidores. Pois é, eu chamo agora o nosso quadro Seu Direito para a gente acompanhar algumas dicas importantes sobre as principais dúvidas envolvendo esse assunto. E no episódio de hoje a gente aborda as regras entre a relação cliente-empresa, o que pode e o que não pode. Vamos ver agora. Oi, o Seu Direito está no ar. Aqui a gente te ajuda a esclarecer algumas dúvidas jurídicas do nosso dia a dia. Me conta uma coisa, você já encontrou o seu carro com algum dano, por exemplo, um arranhão ou até mesmo uma batida, depois que voltou para o estacionamento do mercado ou do shopping? Nesse caso, de quem é a culpa? O estabelecimento poderia ser responsabilizado pelo dano ou roubo? Qual é o seu direito? É habitual que os comércios em geral, supermercados, farmácias, padarias, disponibilizem, que seja de forma onerosa, que seja de forma gratuita, os estacionamentos para os seus clientes, também como uma forma de atrair o cliente para o comércio em geral. Nesses casos, em tese, o estabelecimento ele tem uma responsabilidade civil, em caso de furto ou roubo do veículo ali estacionado. É diferente no caso de um estabelecimento que tem um ramo de atividade ou estacionamento. Nesse caso, o estacionamento ele tem uma responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O que isso quer dizer? Nesse caso, o estacionamento ele preza ali pelo bom estado de conservação do veículo, eventuais danos ao veículo, ele será responsabilizado pelo dano, pela segurança do veículo ali estacionado. E no mês de setembro, uma data chama a atenção para uma doença ainda pouco debatida e que gera muitas dúvidas até mesmo na comunidade médica, a distrofia muscular. O Congresso aprovou uma lei que cria no país um dia dedicado à conscientização sobre este problema que é grave e não tem cura. A expectativa é que, com mais informação, seja possível ampliar o diagnóstico precoce. A Márcia descobriu a distrofia muscular no final do ano passado. O diagnóstico veio de forma tardia, aos 55 anos. Um baque que, por mais estranho que pareça, se tornou alívio. É que foram anos tratando os sintomas, como outras doenças, sem identificação da causa. Para a nossa vida, em tudo, todas as fases e todas as etapas, a gente tem que ser positivo e correr atrás. Desde o nascimento, eu tenho tido episódios decorrentes da doença, que foi
claro, tratado de forma errada e que me trouxe muitos problemas, como bullying na idade escolar, né? Como problemas de aprendizado também na escola, em atividades físicas. Então tem que procurar ajuda, sempre que possível estar alerta. O caso da Márcia chama atenção porque a distrofia muscular é uma doença genética que aparece ainda na infância. Os principais sintomas vão ser fraqueza muscular e perda de massa muscular. Existem mais de 30 tipos de distrofia muscular e algumas podem levar à morte se não forem tratadas da forma correta. O grande desafio está no diagnóstico precoce. Ainda há muita desinformação, mesmo na comunidade médica. Segundo este neurologista, a identificação da doença requer uma avaliação clínica detalhada, além de uma série de exames. As distrofias musculares fazem parte de um grupo de doença, né? Mas basicamente a gente tem os pacientes portadores de distrofia muscular, eles têm um componente faltando na formação do músculo deles. Então, como se fosse uma casa, onde o tijolo dessa casa, os tijolos dessa casa tivessem uma areia ruim, né? Então ainda é uma casa, mas é uma casa mal formada, né? Muitas vezes é difícil pensar no diagnóstico de distrofia muscular, né? Assim como qualquer doença neuromuscular. Então, os pacientes em geral, eles rodam em alguns profissionais, rodam em alguns médicos, né? E por vezes ele acaba em alguém que abre um pouquinho o olho para isso. Para fechar o diagnóstico, para confirmação de diagnóstico, a gente precisa de teste genético e por vezes isso acaba tendo uma limitação extra, principalmente olhando para o Sistema Único de Saúde, né? Ou de uma biópsia muscular, né? Que antigamente era utilizado mais, hoje é reservado para alguns casos específicos e por vezes é realizado apenas em grandes centros, principalmente quando a gente olha para o SUS. Existem alguns tipos de doenças neuromusculares que provocam o enfraquecimento ou a atrofia do tecido muscular em diferentes partes do corpo. Duas delas ficaram bastante conhecidas na mídia. Elas têm as siglas ELA e AMI. Elas tiveram uma grande divulgação aí nos últimos anos para efeito de conscientização do diagnóstico precoce e do tratamento. Elas não têm cura, porém tem tratamento. Mas vale a gente fazer um alerta para outros tipos de doenças neuromusculares, que são as distrofias. Elas atingem pouco mais de 100 mil pessoas no Brasil. Ainda de acordo com o médico neurologista, a doença é autoimune e pode ser progressiva ou não. Por não ter cura, é preciso focar nas opções de tratamento para melhorar a qualidade de vida. Para a grande maioria das distrofias musculares não existe tratamento específico. E quando a gente olha para tratamento, a gente pensa em remédio, né? Não tem remédio para ser tomado. Mas claro, tem outras formas de tratamento que a gente faz, muitas vezes junto com outros profissionais, fisiatras, ortopedistas, fisioterapeutas. Então assim, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, primeiro que a gente tira um pouquinho o nosso frio na barriga do que eu tenho, né? No segundo momento a gente consegue olhar um pouco para o paciente, olhar um pouco para a família, olhar um pouco para a doença também, para poder controlar de uma forma mais adequada. Uma forma de auxiliar quem sofre com a doença está na construção de políticas públicas. Para a Câmara de São José, a aposta estaria em campanhas de conscientização e na oferta de tratamento pela rede pública de saúde. É uma doença que a gente, vamos dizer assim, ela é alta complexidade, envolve aí uma série de coisas. Então, o que nós temos que fazer? Mais do que nunca, monitorar as políticas públicas que já vêm sendo implementadas pelo município. Daqui a pouquinho nós vamos estar votando o orçamento anual do exercício de 2024 e nós temos que ter a certeza que situações como essa serão contempladas no orçamento de 2024. Eu acredito que a divulgação da doença, divulgarmos a doença, divulgarmos o sintoma da distrofia muscular, os sinais da distrofia muscular, a idade que ela mais aparece, as formas de combater, as formas de tratamento. Então, eu acredito que um projeto, lei, para se criar uma política de tratamento da distrofia muscular em São José dos Campos. Acho que seria de fundamental importância, até para estimular o nosso executivo a trazer mais especialistas para tratar dessa área aqui na nossa cidade. Hoje, a Márcia fala com mais naturalidade do assunto. Diz com todas as letras que é distrófica.
Aprendeu a se reinventar para aceitar as limitações. Um exemplo de que é possível conviver com a doença e encontrar caminhos para não perder a qualidade de vida. A princípio foi muito assustador, né? Porque você começa a passar um filme na cabeça e falar, puxa, podia ter sido evitado tanta coisa que foi muito difícil, que hoje eu entendo, né? E sei que seria muito mais fácil passar por isso. Mas ter um diagnóstico agora me ajuda a me prevenir e me poupar de situações para que eu possa retardar cada vez mais o efeito que a doença pode trazer. E agora vamos falar do tempo. Como será que ficam as temperaturas para esta segunda-feira e também amanhã, terça-feira? Confira. E começa hoje uma semana de muito calor, com máximas variando entre 33 e 34 graus. Para hoje, segunda-feira, a máxima esperada é de 34 e a mínima de 21 graus, com pouca chance de chover. Para amanhã, terça-feira, algumas nuvens aparecem ao fim da tarde, mas o céu fica aberto a maior parte do tempo e há pouca chance de chuva. A máxima também é de 34 graus e a mínima de 21. Então é isso, a gente fica por aqui no boletim desta segunda-feira, mas continue conosco. Você segue a gente lá nas redes sociais? Se ainda não, se inscreva e siga a gente lá no Instagram, que é o @tvcâmarasjc, e o mesmo endereço lá no YouTube. Logo na sequência, você acompanha o Hora do Esporte com os brilhantes Vieira Júnior e Bruno Castilho. A gente volta amanhã. Até mais. Tchau!